Histórias inacreditáveis da Segunda Guerra Mundial. E aí, galera? Beleza? Vocês estão preparados para uma viagem alucinante pela história? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos períodos mais sombrios da humanidade, a Segunda Guerra Mundial. Sim, eu sei, todo mundo já ouviu falar sobre os horrores do Holocausto, das bombas atômicas, da Batalha Sangrenta de Stalingrado. Mas e se eu te contar que por trás de toda essa tragédia existem histórias inacreditáveis, bizarras e até engraçadas que parecem ter saído de um filme? Então, segura essa marmita que hoje vamos desvendar os segredos mais insanos da Segunda Guerra Mundial. Se você acha que acordar cedo para ir trabalhar é dureza, imagina só lutar numa guerra por mais de 500 dias seguidos, sem folga, sem descanso, sem um minuto de paz. Parece loucura, né? Mas essa foi a realidade de muitos soldados durante a Segunda Guerra Mundial, principalmente naqueles frontes onde a luta era intensa e implacável. Na frente oriental, por exemplo, onde alemães e soviéticos se enfrentavam numa batalha épica e brutal, era comum que os soldados passassem meses a fio em trincheiras, sob bombardeios constantes, com frio, fome e o medo constante da morte. As condições eram tão extremas que muitos sofriam de exaustão, doenças e até alucinações. Eram 500 dias de puro combate, com tiros, explosões, gritos e a certeza de que a qualquer momento uma bala perdida poderia encontrar seu fim. Imaginem a tensão, o desgaste psicológico, a completa falta de esperança que tomava conta daqueles homens. A privação do sono, o medo constante da morte, a falta de higiene e alimentação adequada, tudo isso contribuía para um estado de estresse extremo e deterioração física e mental. Muitos recorriam a cigarros, bebidas e outras substâncias para tentar aliviar a tensão e suportar o sofrimento. Cartas de familiares e a camaradagem entre os companheiros de batalha também eram fatores importantes para manter o moral e a esperança de um dia voltar para casa. Aqueles que sobreviveram carregaram para sempre as marcas físicas e psicológicas daqueles dias intermináveis de combate. E se eu te contar que, no meio de toda a brutalidade da guerra, existia um grupo secreto de artistas, designers e engenheiros que usavam a criatividade e a esperteza para enganar os nazistas? Parece roteiro de filme, mas essa é a história real do Exército Fantasma, uma unidade especial do exército americano que ficou conhecida por suas táticas nada convencionais. Esqueça os tanques de guerra, os aviões de combate e os batalhões de infantaria. O arsenal do Exército Fantasma era composto por tanques infláveis, efeitos sonoros convincentes, transmissões de rádio falsas e muita criatividade. Eles eram mestres da ilusão, da camuflagem e da guerra psicológica. Imaginem só os nazistas observando, tensos, o avanço de uma enorme coluna de tanques inimigos. O que eles não sabiam era que aqueles tanques imponentes não passavam de bexigas gigantes, cuidadosamente pintadas e posicionadas para simular um ataque real. A ilusão era tão perfeita que enganava até mesmo os observadores mais experientes. O Exército Fantasma foi crucial em diversas operações importantes, como a invasão da Normandia, onde eles conseguiram desviar a atenção dos nazistas para longe das praias de desembarque, salvando milhares de vidas aliadas. Preparem-se para uma das ideias mais bizarras da Segunda Guerra Mundial: a bomba morcego. Sim, vocês não ouviram errado. Os Estados Unidos realmente tentaram usar morcegos como armas de guerra, e a história é tão absurda quanto parece. Tudo começou com a ideia de que os morcegos, com sua capacidade de voar e se esconder em lugares inacessíveis, seriam vetores perfeitos para levar pequenas bombas incendiárias até o coração do território inimigo, principalmente no Japão, onde as construções de madeira eram comuns. Imaginem só, milhares de morcegos, cada um carregando uma pequena bomba incendiária,
sendo lançados de aviões sobre as cidades japonesas. Os morcegos se espalhariam, se esconderiam em sótãos, telhados e outros esconderijos, e as bombas detonariam, causando incêndios simultâneos e um caos generalizado. Na prática, a bomba morcego se revelou um verdadeiro desastre. Em um dos testes, os morcegos escaparam prematuramente e incendiaram a base aérea onde o projeto estava sendo desenvolvido. Além disso, controlar os morcegos se mostrou uma tarefa muito mais difícil do que o previsto. Eles nem sempre voavam para os alvos desejados e, muitas vezes, acabavam se dispersando, o que tornava a arma imprecisa e potencialmente perigosa para as próprias tropas aliadas. No fim das contas, a bomba morcego foi considerada um fracasso e o projeto foi abandonado. A história de Hiroo Onoda é a prova de que a realidade pode ser mais impressionante do que a ficção. Imaginem só, um soldado japonês, enviado para uma ilha remota nas Filipinas durante a Segunda Guerra Mundial, recebe ordens expressas de resistir a qualquer custo, jamais se render, mesmo que a guerra termine. Acontece que a guerra realmente termina, mas ninguém avisa o soldado Onoda. Isolado do mundo, sem contato com o exterior, ele continua sua missão, resistindo bravamente na selva por inacreditáveis 29 anos. Enquanto o mundo se recuperava da guerra, Onoda vivia como um fantasma, se alimentando de frutas, raízes e animais que caçava, sempre atento a qualquer sinal de inimigos que, na verdade, não existiam mais. Onoda acreditava piamente que a guerra ainda não havia terminado, que tudo não passava de um truque dos inimigos para fazê-lo baixar a guarda. Somente em 1974, quase 3 décadas após o fim da Segunda Guerra Mundial, que Onoda finalmente foi encontrado por um grupo de exploradores japoneses. Eles mostraram a ele jornais, fotos e documentos que comprovavam o fim da guerra, mas Onoda se mantinha irredutível, argumentando que tudo não passava de falsificações. Somente quando seu antigo comandante, o Major Yoshimi Taniguchi, viajou pessoalmente até a ilha e ordenou sua rendição, que Onoda finalmente baixou as armas e retornou à civilização. E se eu te disser que um urso pardo foi fundamental para elevar o moral das tropas aliadas durante a Segunda Guerra Mundial? Não, você não ouviu errado. Essa é a história real de Wojtek, o urso que se tornou um verdadeiro herói de guerra e conquistou o coração de todos que cruzaram seu caminho. Tudo começou quando um grupo de soldados poloneses encontrou um filhote de urso órfão no Irã. Sensibilizados com a situação do animal, eles o adotaram como mascote e o batizaram de Wojtek, que significa guerreiro sorridente em polonês. Wojtek cresceu em meio aos soldados, aprendendo a interagir com eles, brincar e até mesmo imitar seus comportamentos. Ele se tornou um membro querido do batalhão, trazendo alegria e descontração para o dia a dia daqueles homens que viviam sob a constante ameaça da guerra. Mas Wojtek não era apenas um rostinho bonito. Ele se tornou um membro valioso da unidade, ajudando a carregar munição, suprimentos e até mesmo participando de algumas missões. Uma das histórias mais famosas sobre Wojtek aconteceu durante a Batalha de Monte Cassino, na Itália. Os soldados poloneses lutavam bravamente contra as forças alemãs, e Wojtek, sempre disposto a ajudar, carregava caixas de munição para abastecer seus companheiros na linha de frente. Após o fim da guerra, Wojtek foi levado para a Escócia com os soldados poloneses que não puderam retornar à sua terra natal dominada pelo regime comunista. E aí, pessoal? O que acharam dessas histórias inacreditáveis da Segunda Guerra Mundial? De tanques infláveis a ursos soldados, a história nos mostra que a realidade pode ser muito mais surpreendente do que a ficção. Infelizmente, a guerra também é um lembrete brutal da capacidade humana para a destruição e a crueldade. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal
e ativar as notificações para não perder nenhuma das nossas próximas aventuras históricas. Até a próxima!